Em um documentário anterior sobre The Chosen, mostramos a você uma cena bastante surpreendente em que Jonathan Roumie admite abertamente ser um cavaleiro templário. Se você ainda não viu, dê uma olhada. Estou usando um manto e uma cruz com uma pequena coroa. É uma cruz de cavaleiro. Há 5 anos eu fui nomeado cavaleiro pela Ordem Solene, a soberana ordem militar do Templo de Jerusalém. Eu perdi a cabeça por um segundo ali. É basicamente os Cavaleiros Templários, que é isso aí. Se você não sabe quem são os Cavaleiros Templários, olhe para a estrutura da maçonaria. Os Cavaleiros Templários são literalmente o degrau mais alto. Está no mesmo nível de um maçom do grau 33. Na verdade, você não pode chegar mais alto. Bom, pelo menos não mais alto do que dizem que você pode chegar do que o maçom do grau 33 ou um Cavaleiro Templário. No Instagram dele, numa postagem de 2020, está escrito: "Foi um evento inaugural épico e, em nome dos meus irmãos e irmãs templários, somos muito gratos por termos feito parte disso." O cara que está estampando Jesus na mente de todo mundo está literalmente no mesmo nível de um maçom do grau 33. Agora, é aqui que as coisas ficam ainda mais preocupantes. Jonathan Roumie não está apenas dizendo que é um cavaleiro templário. Esse título por si só já coloca ele no mesmo patamar de um maçom do grau 33, como mencionamos no outro documentário, mas não para por aí. Olha o quanto ele usa imagens de caveira. Você já viu isso, né? Tipo, os anéis que ele usa, as roupas. Ele tem todos os símbolos. Então, o que tudo isso significa? Ouça esse trecho do Jonathan Roumie, onde ele mesmo explica. Isso vem de uma tradição católica cristã muito sentida sobre a mortalidade e a necessidade de reconhecer nossa mortalidade e cultivar um senso mais profundo de santidade em nossas vidas hoje, porque o amanhã não está garantido. Isso, em resumo, é o que significa. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Isso é só uma parte da vida. Num primeiro olhar, isso parece algo muito horroroso de se fazer, né? Tipo, a gente deveria lembrar que um dia vai morrer e deveríamos viver todos os dias para a glória de Deus, porque qualquer dia pode ser o nosso último. Mas nessa tradição do memento mori, Jonathan Roumie não está sozinho. Há outros católicos como o padre Mike Schmitz, a irmã Teresa de Alatea Noble, o bispo Robert Barron e outros que também promovem essa ideia do memento mori. Então vamos falar sobre o bispo Robert Barron. Seus laços com os jesuítas são profundos. Nesta biografia que Matthew Leverin escreve sobre ele destaca a admiração de Barron pelos padres jesuítas Pierre Teilhard de Chardin e Karl Rahner, de quem Barron diz ter sido profundamente influenciado. Seu ministério, Origin and Fire, também está repleto de muito conteúdo promovendo Inácio de Loyola e a espiritualidade inaciana, sendo Inácio de Loyola o fundador dos jesuítas. Mas memento mori não é só católico. Os maçons também reivindicam isso. Ouça isso da Loja Oriental número 33 em seu site. Um dos temas que a maçonaria enfatiza é memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Não foi exatamente isso que Jonathan Roumie disse? Então vamos pausar e conectar os pontos aqui. Católicos e jesuítas ensinam memento mori. Maçons dizem que memento mori é deles. E Jonathan Roumie, um ator católico que admite ser um cavaleiro templário, também está promovendo isso. Então, por que os jesuítas, maçons e cavaleiros templários promovem todos o mesmo conceito? Vamos direto aos escritos de Albert Pike, um maçom do grau 33 e soberano grande comendador da jurisdição sul do rito escocês. Tenho bem aqui na minha frente este livro, Moral e Dogma da Maçonaria. Basicamente, está a religião deles. É aqui que eles dizem que isso é o que eles acreditam. Agora, no capítulo 17, Pike escreve:
Os templários, ou pobres companheiros soldados da Sagrada Casa do Templo destinado a ser reconstruído, tomaram como modelos na Bíblia os maçons guerreiros de Zorobabel, que trabalhavam segurando a espada em uma mão e a colher de pedreiro na outra. Por isso, a espada e a colher de pedreiro eram as insígnias dos templários, que posteriormente se ocultaram sob o nome de irmãos maçons. O nome freires maçons em francês foi corrompido em inglês para francs-maçons. Então, Pike não está apenas fazendo um comentário casual aqui. Ele está traçando uma conexão direta entre os Cavaleiros Templários e as origens da maçonaria. E no capítulo 30, ele vai ainda mais longe, revelando o que aconteceu pouco antes de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, ser executado. Os templários foram gravemente acusados de cuspir em Cristo e negar Deus em suas iniciações, de obscenidades grosseiras, conversas com demônios femininos e da adoração de um ídolo monstruoso. O desfecho desse drama é bem conhecido, assim como a forma como Jacques de Molay e seus companheiros pereceram nas chamas. Mas antes de sua execução, o chefe da ordem condenada organizou e instituiu o que depois veio a ser chamado de maçonaria oculta, hermética ou escocesa. Na escuridão de sua prisão, o grão-mestre criou 4 lojas metropolitanas, em Nápoles para o Oriente, em Edimburgo para o Ocidente, em Estocolmo para o Norte e em Paris para o Sul. As iniciais de seu nome, JBN, encontradas na mesma ordem nos 3 primeiros graus, são apenas uma das muitas provas internas e contundentes de que essa foi a origem da maçonaria moderna. Também tenho aqui uma Bíblia maçônica. Quando você a abre, há um diagrama nela com o plano da ordem da maçonaria. Bem aqui, na estrutura da maçonaria, você pode ver os Cavaleiros Templários e seu símbolo. Agora, a história nos diz que o Papa Clemente V dissolveu oficialmente os Cavaleiros Templários em 1312. Mas a questão é, eles realmente desapareceram ou apenas se reinventaram, transformando-se na maçonaria? Assim como Pike, uma das maiores autoridades da maçonaria, admite. A ordem desapareceu de imediato. Seus bens e riquezas foram confiscados e parecia ter deixado de existir. No entanto, ela continuou viva sob outros nomes e governada por chefes desconhecidos, revelando-se apenas aqueles que, ao passar por uma série de graus, provaram ser dignos de receber o perigoso segredo. Então Albert Pike, um maçom do 33º grau, admite que os templários acabaram se tornando os maçons. Mas quem realmente controla os maçons? No livro Francs-Maçons Magazine and Masonic Mirror Volume 4, que é dos anos 1800, uma publicação maçônica, na página 399 está escrito: os irmãos e companheiros dos maçons são os Sefolachisi, condutores espiritualis dos jesuítas, pois os jesuítas temporais ou seculares ainda não são membros da ordem. Eles não devem fazer a própria vontade, pois a ordem dos jesuítas exige obediência absoluta, e os jesuítas seculares ainda não sabem que a maçonaria está sob a direção da ordem. Os segredos e o sigilo dos maçons aludem aos segredos dos Nostri ou Notres. O Vale de Josafá, inclusive, pela sua inicial J, representa os jesuítas e simboliza toda a superfície do globo onde os maçons não devem saber que são escravos dos jesuítas. Aliás, eles realmente não sabem disso. A palavra mosaico, relacionada ao pavimento, nos dizem que está escrita em itálico para simbolizar o artifício de Moisés, que soube cegar o povo de Israel para torná-los seus partidários. A estrela flamejante é o sol, o emblema da ordem, o símbolo da onipotência. O mestre maçom representa o chefe dos Notres ou Nostri e faz referência ao general. Os 4 princípios, os 4 votos dos jesuítas iniciados. Então, o que essa publicação maçônica está dizendo é que os maçons estão diretamente subordinados aos jesuítas, mas que apenas nos níveis absolutamente mais altos os maçons têm consciência disso. Agora, em sua famosa série Total Unslauged, o Dr. Walter Veith mostra algumas fotos dele visitando um santuário. Preste atenção à simbologia semelhante entre os maçons e os templários. Agora, vamos entrar um pouco na história. Vou te levar a este belo palácio. Onde você acha que fica?
fica em Jerusalém. E é o Notre Dame Vaticano. E é aqui que o Papa tem sua representação em Jerusalém. É um palácio digno de um rei. Lá fora está hasteada a bandeira do Vaticano. E aqui está o Palácio dos Cavaleiros, o Patriarcado Latino. E foi aqui que os Cavaleiros Templários originalmente tinham um local. Se você entrar, verá um altar interessante. E quando você olhar para o altar, verá certas figuras aqui. Este aqui é muito interessante. Deixe-me chegar um pouco mais perto. E o que você vê? Você vê a águia de 2 cabeças, que também é o símbolo usado na maçonaria. Então está lá no altar dos cavaleiros. E o que há deste lado? 2 espadas seguradas como uma bússola. Fascinante. Então há muitas figuras maçônicas aqui. As penas da cauda e as penas da águia lembram muito o que você tem. Por exemplo, no verso do dólar e todos aqueles outros símbolos interessantes do círculo com o triângulo e o sol ao redor. E os herdeiros da nuance templária são os jesuítas. Agora, os jesuítas, claro, são aqueles que, nos bastidores, controlam muitas coisas. Até mesmo Helena Blavatsky, uma ocultista altamente influente e adoradora de Satanás, conecta os jesuítas aos cavaleiros templários. Então Blavatsky disse que as versões modernas dos templários foram, na verdade, inspiradas e influenciadas pelos jesuítas para tentar cristianizar aquilo em que os templários realmente acreditavam. E, claro, especialmente aquelas vertentes que estão ligadas à maçonaria. Não somos só nós que fazemos essas conexões. Vamos dar uma olhada novamente na série Total Unslaught de Walter Veith, onde ele mostra como os cavaleiros templários, os jesuítas e os maçons são basicamente a mesma coisa. O cristianismo e as sociedades secretas podemos resumir da seguinte forma: a antiga religião babilônica deu origem ao cabalismo. Através dos essênios e outros, surgiu o gnosticismo, e o gnosticismo foi fundado por Simão, o mago. Isso vem de nenhuma outra fonte senão da História de la Magia, de Eliphas Levi. Uau! Essa é uma fonte maçônica de alto nível. Então, o gnosticismo, fundado por Simão, o mago. Então, esse gnosticismo, com sua doutrina secreta, foi ao longo do tempo, através de muitas organizações intermediárias, transmitido aos Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários eram um grupo de uma ordem católica romana, se preferir, que foi designada para proteger o local do templo. E eles tinham fortes ligações com sociedades islâmicas, os ismaelitas, os carmelitas, os fatimitas, os drusos e os assassinos. Agora, os templários, eles transmitiram suas informações secretas internas para os Rosacruzes e os jesuítas. Os jesuítas, por sua vez, formaram e criaram a maçonaria. E a maçonaria foi criada como braço protestante da Igreja Católica Romana, sem que eles soubessem, enganados, iludidos, se preferir, a fazer o trabalho que Roma queria que eles fizessem, para que Roma pudesse ficar nos bastidores enquanto a maçonaria fazia isso por eles. E então não eram eles, eram eles. E eram principalmente protestantes que faziam isso, e não Roma. Muito esperto, muito esperto mesmo. Então, dá pra ver como tudo isso se encaixa, como Jonathan Romi diz que é um cavaleiro templário, mas ao mesmo tempo está realmente flertando com as coisas da maçonaria. E aí os jesuítas ficam tipo, bem, essas coisas que os maçons dizem que são deles, na verdade são nossas. Mas, na real, se você olhar as evidências, é tudo a mesma coisa. Está tudo entrelaçado e se conectado. Os cavaleiros templários até têm exatamente a mesma cruz no emblema deles que os maçons, e ambos têm uma coroa e uma espada. E, na verdade, maçons, jesuítas e cavaleiros templários todos têm as mesmas referências ao sol em seus emblemas.
Será que isso é só coincidência? Vamos adicionar mais um nível a essa camada. Em uma entrevista, Jonathan Romy revela que o pai dele estudou em uma escola jesuíta. Meu pai é do Oriente Médio, a família é ortodoxa grega, e minha mãe é católica romana da Irlanda. E quando saímos de Nova York, nós nos mudamos para o subúrbio. Não havia muitas igrejas ortodoxas, e meu pai, sendo cristão no Egito, estudou em uma escola católica administrada por jesuítas franceses. Agora, frequentar uma escola jesuíta automaticamente significa que você é um jesuíta devoto e, de alguma forma, faz parte de uma sociedade secreta? Não. Mas quando se trata de Jonathan Romy, porém, já vimos algumas conexões fortes entre ele e os Cavaleiros Templários, maçons do grau 33 e jesuítas. Mas à medida que continuamos, as evidências só vão se acumulando. Recentemente, Jonathan Romy foi condecorado cavaleiro em mais uma ordem católica, os Cavaleiros de Colombo. Agora, no site oficial deles, eles afirmam, poucos meses antes de compartilhar sua poderosa mensagem pró-vida no National Mall em Washington, D.C., Romy tornou-se membro dos Cavaleiros de Colombo. Então, eles até o visitam no set de The Chosen, onde o próprio Romy confirma que é membro dessa ordem de cavalaria. Dá uma olhada nesse trecho. Eu sempre quis ser um cavaleiro de Colombo. Eles são caras incríveis. Eu estou sempre rezando por eles, pela missão e pelas pessoas que eles servem. Minha reação, como cavaleiro, é estar presente com eles. É assim que eu sinto que posso retribuir aos cavaleiros. Quando você olha para o emblema oficial dessa ordem, você vai ver o símbolo do fascis. De acordo com a britânica, a palavra fascismo vem do latim fascis, que denota um feixe de varas de madeira que normalmente incluía uma lâmina de machado saliente. Na Roma Antiga, os lictores, assistentes dos magistrados, carregavam os fasces como símbolo do poder penal do magistrado. Então é assim que a britânica descreve o fascismo. Para unificar um país, os movimentos fascistas propagavam um nacionalismo extremo que frequentemente andava de mãos dadas com o militarismo e a pureza racial. A prosperidade de uma nação dependia de uma política unificada que colocava o bem-estar do grupo acima do indivíduo. Um exército forte e vigilante era considerado necessário para defender esses interesses do grupo. Agora, pense na história do cristianismo. Durante a Idade das Trevas, a Igreja Católica Romana agiu praticamente da mesma forma. Protestantes, pessoas que ousaram, seguir a própria consciência e desafiaram o que acreditavam serem ensinamentos não bíblicos, foram caçadas. Elas foram torturadas. Foram mortos aos milhões. E o objetivo dessa perseguição era trazer todos novamente para a unidade de Roma, controle absoluto, com o Papa no comando, sem espaço para que cada um tivesse sua própria compreensão das Escrituras ou sua própria consciência entre você e Deus, suas próprias crenças, de acordo com o que você acredita que as Escrituras dizem ser verdade. Chegou até a usar ordens militares, como os Cavaleiros de Malta, os Cavaleiros Templários e os Jesuítas para impor esse tipo de controle. Se você olhar para o Papa Pio IX, ele certa vez disse: as doutrinas absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são um erro pestilento, uma praga a ser mais temida em um Estado. Isso não soa como liberdade religiosa. Isso soa como fascismo. Atualmente, Roma considera o regime fascista o mais próximo de seus dogmas e interesses. Não temos apenas o reverendo padre jesuíta Coblin elogiando a Itália de Mussolini como uma democracia cristã, mas a Civiltà Cattolica, que é um porta-voz oficial dos jesuítas, diz: o fascismo é o regime que mais se aproxima do conceito da Igreja de Roma. Então, deixe-me te fazer uma pergunta. Será mesmo coincidência que os Cavaleiros de Colombo usem um símbolo fascista, se isso de fato faz parte da história da Igreja, e se, de acordo com os jesuítas, isso está tão alinhado com as crenças da Igreja Católica, e Jonathan Romy se tornou um Cavaleiro de Colombo vitalício? Gostou? Curta. Inscreva-se. E ative o sininho para saber quando lançarmos novos vídeos.
Deixe um comentário abaixo e tentaremos responder se possível. Upsi. Diga isso de novo. Ó. Não feio o que dizer.